Oi, eu sou a Ingrid Kézia, sou estudante de Direito da Faculdade Luiz Eduardo Magalhães, a FILEM, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci. Essa obra aqui que a gente vai ver hoje, ela é uma obra profunda e ela é crítica sobre as falhas do processo penal. E a gente vai entrar um pouco a fundo, a cada capítulo eu vou trazer um pouco mais do que eu entendi e o entendimento do próprio autor, que é o Francesco. Capítulo 1. A toga. A toga, ela é um fardamento que distingue os juízes, promotores, advogados dos demais cidadãos, transparecendo a autoridade perante esses lados. O autor compara essa união que, embora eles estejam em lados opostos, isso transparece união, um símbolo de autoridade, a toga. A toga representa não só distinção, mas também a dignidade, a serenidade e o compromisso moral que o exercício da justiça exige. O autor defende que a toga possui um profundo significado simbólico no âmbito da justiça. Mais que uma simples vestimenta, ela representa autoridade, distinção e respeito à função judicial. Ao diferenciar magistrados, promotores e advogados dos demais cidadãos, a toga reforça o caráter solene e sagrado do ato de julgar. Além disso, ela simboliza a união entre operadores do direito que, mesmo em lados opostos, acusação e defesa, eles trabalham juntos a serviço da mesma finalidade, a realização da justiça. O autor sustenta que a solenidade é essencial para preservar a dignidade do processo penal e a confiança da sociedade na justiça. Por isso, a crítica da banalização e o desrespeito à toga, a transformação dos julgamentos em espetáculos é a perda do decoro nos tribunais. Lembrando que julgar é exercer um papel quase divino, que exige consciência moral e disciplina e respeito. Essa é a opinião de Francesco Carnelucci. Capítulo 2. O preso. O texto contrapõe solenidade dos homens à toga, condições do homem encarcerado. Ele diferencia o encarcerado do delinquente, ressaltando que a prisão revela a verdadeira natureza humana. A cena que o homicida alegado deixa aparecer uma fera e volta a ser homem ilustra que algumas algemas são símbolo do direito. O direito não só restringe, mas também revela o valor da humanidade do indivíduo. Esse foi um exemplo que Francesco trouxe no livro para a gente ter uma base de como é essa visão que o advogado tem do preso com a toga. E nessa contextualização a gente vai para a defesa do autor. O autor ele defende que a prisão e as algemas são símbolos essenciais do direito, pois expõem a realidade do homem e sua condição de fragilidade e limitações. Ele argumenta que todos nós estamos, de certo modo, presos em nossa própria condição e que o crime é uma expressão do egoísmo humano. A verdadeira capacidade de ser humano está em abrir-se ao outro, ao amor, revelando a graça e a redenção. O encarcerado não é apenas punido, mas também nos ensina sobre compaixão, misericórdia e o valor do direito em equilibrar justiça e humanidade. Ao tratar o preso como homem, reconhece que o germinar do bem está em todos. E a justiça deve considerar essa dimensão ética e humana. E teve um trecho nesse capítulo que me chamou bastante atenção e eu vou ler aqui para vocês. Há aqueles que têm mais, há aqueles que têm menos, mas nenhum de nós tem todo o espaço que deveria ter. Todos nós, em uma palavra, estamos na prisão. Uma prisão que ninguém se vê, mas que não se pode deixar de sentir. Advogado é aquele a qual se pede em primeiro plano a forma essencial de ajuda, que é propriamente a amizade. Este é o capítulo 3, o advogado. O autor reflete nesse capítulo o significado da advocacia a partir de uma imagem de um preso algemado. É uma mão caída e outra pedindo ajuda. Ele afirma que o advogado é chamado para socorrer o necessitado, não só juridicamente, mas humanamente. Ser advogado é estar do lado do acusado,
dividindo sua dor, oferecer amizade e amparo. A advocacia é, portanto, um ato de humanidade e compaixão que purifica e ensina quem exerce. E o que o autor defende? O autor defende que a essência da advocacia é servir com amor e humanidade. O advogado deve enxergar o réu como um irmão, não como um criminoso, e ajudá-lo a reencontrar dignidade e esperança. Para ele, o verdadeiro advogado é aquele que permanece ao lado do acusado, mesmo no sofrimento pedindo justiça, com humanidade e fé. Capítulo 4. O juiz e as partes. O autor reflete sobre a posição do juiz, considerada mais alta e digna dentro do direito. Ele explica que diante do juiz estão as partes, ou seja, pessoas divididas por interesses opostos. E o juiz, idealmente, deveria estar acima dessas decisões. No entanto, como também é humano, o juiz é, ao mesmo tempo, parte e não parte, que constitui seu maior drama: julgar sem estar isento de falhas. O autor sempre lembra o episódio bíblico de Jesus e a mulher adúltera, destacando que só quem é sem pecado pode julgar o outro. Assim, o verdadeiro desafio da magistratura é reconhecer a própria limitação e indignidade. O juiz deve cultivar humanidade, sensibilidade e fé no ser humano para exercer justiça com humanidade. O juiz precisa conhecer não apenas o direito, mas também os homens, santos e pecadores, pois a justiça verdadeira nasce da compaixão e da consciência da própria imperfeição. E você quer saber o que Canelucci defende? Ele defende que o juiz, para ser realmente justo, deve reconhecer sua humanidade e limitações, julgar não apenas aplicar leis, mas compreender o espírito humano. A grandeza do juiz está em sentir-se pequeno, humilde e sensível diante da vida e da dor alheia. Ele afirma que o verdadeiro aprendizado do juiz não vem apenas da universidade, mas do contato com a realidade, nas igrejas, nas prisões, entre os homens comuns. A fé no ser humano é a base da justiça. Somente quem ama e compreende o homem é capaz de julgá-lo com equidade e misericórdia. Capítulo 5. Da parcialidade do defensor. O autor reflete sobre a parcialidade humana e explica que ninguém possui a verdade absoluta. Cada pessoa detém apenas uma parte dela. No processo penal, o juiz busca a verdade a partir das razões apresentadas por acusações e defesa, que apresentam fragmentos de verdade. O contraditório, portanto, é o meio pelo qual o juiz supera a dúvida e se aproxima da justiça. O defensor e o acusador são racionadores parciais. Um argumenta em favor de um lado, e ela é a parcialidade necessária para garantir a imparcialidade do juiz. O autor critica a visão popular de que o advogado é criador de sofinas, explicando que essa função é justamente sustentar com convicções as razões da defesa. O dueto entre a defesa e a acusação, ainda que pareça escandaloso, é essencial, pois o choque entre duas posições nasce à luz da verdade. E por fim, o autor defende a importância do advogado na civilização. Ele é como um sirineu, que carrega a cruz por um lado, servindo a justiça sem colher seus frutos. As provas servem exatamente para voltar atrás, ou seja, para fazer, ou melhor, para reconstruir a história. A gente agora está no capítulo 6, das provas. O autor explica ao longo desse capítulo que a missão do processo penal é descobrir se o acusado é inocente ou culpado, o que exige reconstruir fatos passados, ou seja, refazer a história toda. Assim como o historiador, o juiz precisa reconstruir o caminho percorrido pelos rastros e provas deixados para trás. Essa tarefa é difícil, pois o criminoso tenta apagar evidências do delito. O autor critica a transformação do processo penal em espetáculo alimentado pela imprensa e pela curiosidade pública. Isso causa graves danos à justiça e desrespeita o acusado, que passa a ser julgado pela multidão antes mesmo da sentença. Ele defende muito que o processo deve ocorrer com descrição, respeito e isolamento, pois o acusado era um ser humano
e ele merece dignidade. E também destaca a importância da testemunha, lembrando que, embora seja considerada apenas a prova, ele é um homem com sentimentos, medos e falhas. A verdade só pode surgir quando há respeito, tanto pelo acusado, tanto pela testemunha. Capítulo 7. O juiz e o acusado. O autor compara o juiz a um historiador que deve reconstruir não só o fato criminoso, mas também a história e a alma do acusado. Ele afirma que julgar não é apenas saber o que o réu fez, mas compreender quem ele é, suas intenções, sua vida passada, presente e até o seu potencial de mudança. O verdadeiro julgamento exige conhecer o homem por inteiro e que quase impossível dentro dos limites do processo penal. O autor, ao longo do capítulo, ele critica a superficialidade dos julgamentos, pois o juiz não tem tempo nem meios para entender profundamente o acusado, tornando o processo totalmente incompleto. Defende que a justiça deveria considerar não só o mal entendido, mas também a capacidade de arrependimento e redenção. E conclui com esse capítulo que o processo penal é necessário, porém imperfeito, e o que o réu deve ser tratado com o mesmo respeito e cuidado que um médico tem por um doente. O passado e o futuro. A gente entra agora no capítulo 8. E neste capítulo, o autor afirma que o processo penal tenta corrigir o passado por meio do futuro, aplicando pena ao delito. Porém, há um conflito entre juiz e legislador. O juiz busca justiça individual, enquanto o legislador impõe regras gerais para prevenir crimes, limitando a liberdade do julgador. Assim, o direito se torna abstrato e distante do ser humano. Ele defende também que a justiça deve olhar para o homem com sua capacidade de arrependimento e não apenas para a lei. O juiz deveria ter liberdade para agir com humanidade, mas a legislação o impede totalmente. Mesmo imperfeito, o direito é necessário para manter a ordem social. Capítulo 9. A sentença penal. O autor mostra que o juiz só deve condenar com certeza, mas quando dúvida e falta de provas. Ele absolve sem declarar inocência, deixando o acusado marcado para sempre. Isso revela a importância e as falhas da justiça. Mesmo com recursos, o erro judicial continua possível, pois todos somos seres humanos. Assim, a coisa julgada não é apenas a verdade absoluta, é aceita como tal. O que o autor conclui é que o processo penal é imperfeito e deve ser conduzido com humanidade, consciência e suas limitações. Capítulo 10. Da execução da sentença. O autor explica que o processo penal não termina com a sentença. A absolvição encerra o caso, mas a condenação continua dentro da penitenciária. A prisão é vista como a extensão do tribunal, um hospital de almas. Não é um cemitério. No entanto, esse hospital não cura, pois o sistema impede que o tratamento seja ajustado quando o condenado muda. Ele compara o juiz como um médico. O condenado é apenas um diagnóstico. Ele é a pena, deveria ser para curar o condenado. Porém, a justiça se perde entre punir e prevenir, fazendo do preso um exemplo para todos os outros, mesmo quando ele já se regenerou. Assim, muitos continuam presos por interesse social e não por necessidade. O autor ele critica, ao longo desse capítulo, essa logística e defende que a pena deveria ser guiada pelo amor, pois o crime nasce pela falta dele. O castigo, quando vem do amor, corrige sem destruir. A verdadeira reforma não depende apenas das leis, mas da atitude das pessoas. O Estado pode impor respeito, mas não amor. Por fim, o autor afirma que cada cidadão tem responsabilidade moral na recuperação dos condenados. Depois da sentença, eles precisam de um amor e acolhimento, não de desprezo. Um gesto de humanidade, um sorriso, uma palavra, pode mudar e restaurar o que a pena sozinha jamais conseguirá, a alma de um homem.
Penúltimo capítulo, da libertação. O autor reflete sobre o verdadeiro sentido da libertação. Afirma que a liberdade física pode chegar, mas a verdadeira libertação é espiritual, reconhecer Deus e abrir-se ao amor. Mesmo na prisão, quem encontra Deus é livre, e em contrapartida, a prisão perpétua é vista como negação total da esperança. Um erro de justiça humana que condena a alma como se fosse irrecurável. Ele critica o sistema e a sociedade que continuam punindo o ex-detento mesmo após o cumprimento de pena. O libertado não encontra oportunidades, é visto sempre como criminoso e o ex se torna uma marca crucial. O Estado que prega justiça e dignidade também o rejeita, impede retorno ao trabalho e o priva de recomeçar. Assim, a pena raramente termina. O sofrimento do condenado segue após a prisão, pois a sociedade não perdoa. Muitos acabam desejando voltar ao cárcere, onde menos tinham um lugar. O autor conclui que a verdadeira miséria do processo penal é justamente essa. O homem pode ser perdoado por Deus, mas não pelos próprios homens. Por fim, nosso último capítulo, Além do Direito. O autor finaliza afirmando que o problema penal revela a própria condição da humanidade. A sociedade acredita falsamente que os criminosos são os únicos que perturbam a paz e que basta isolá-los para viver em harmonia. Essa divisão entre civilizados e incivilizados é uma totalmente ilusão. Dentro e fora da prisão, há tanto bondade quanto maldade. Ele explica que o processo penal mostra a limitação do direito humano. O julgamento expõe a importância da justiça e afirma a lição de Cristo. Não julgueis. O direito é necessário, mas não o suficiente. Tornou-se um ídolo moderno, adorado como solução de todos os problemas, quando na verdade é apenas um instrumento imperfeito. O autor defende que a verdadeira civilização está além do direito, no amor e na caridade. O respeito separa os homens, o amor, ao contrário, os une. Cristo não apenas ensinou a não julgar, mas também a amar. A experiência penal ensina até o malvado tem a necessidade de amor, e reconhecer isso é essencial para a salvação. E por fim, o autor reconhece que todos nós somos prisioneiros do próprio egoísmo e que os presos podem nos ensinar compaixão e humanidade. Diz que seu contato com o direito penal transformou e fez renascer espiritualmente. Ao concluir, agradece a experiência vivida e afirma que o verdadeiro bem espiritual só tem valor quando compartilhamos com os outros. E por fim, As Misérias do Processo Penal é mais que um livro sobre direito, é um espelho de alma. E Francesco Carnelucci me mostrou isso, que o processo penal é necessário, mas profundamente insuficiente, que a justiça precisa da técnica, mas também precisa da compaixão, e que acima do direito deve sempre estar o amor ao próximo. E eu agradeço pela experiência de ter estudado esse livro, de estar aqui fazendo esse depoimento deste livro. Professora, por favor, analise com cuidado, tá bom? Tchau!